Então, olá para todos nós. Muito obrigada pelo convite da irmã Luísa a essa partilha introdutória de uma pesquisa pós-doutoral que eu venho me debruçando já, na verdade, desde o mestrado em filosofia pela Unicinos, em antropologia e mística e ecocentricidade, em Ernest Tugendhat. Foi um tempo muito bom de investigações, no tempo do mestrado, em que busquei a mística desde questões do imanente da natureza humana. Então, com o doutorado na espiritualidade mística de uma filósofa, Edith Stein, eu, na pessoa da irmã Ângela Tutas, uma irmã que, que pertencia à religião ortodoxa cristã, já falecida, uma grande professora de patrística e iconografia, ela, então, me apresentou esse âmbito da tradição que, para mim, enquanto consagrada, eu nunca tinha ouvido. E me encantei, que é justamente a matrologia. A matrologia é um estudo das mães do deserto que caminham lado a lado com a matrística, que também são mães da igreja, assim como a patrística junto com a patrologia. Então, a proposta agora, nesse vídeo muito modesto, é de uma introdução a esse tema que eu venho pesquisando há um bom tempo. E espero continuar. O resgate do legado espiritual das amas do deserto. Quem foram essas amas do deserto? Por isso que esse estudo ele está todo fundamentado e permeado pela teologia espiritual da nossa tradição. Mas não só pela teologia espiritual, mas em diálogo com uma hermenêutica da suspeita. Tá? Nesse caso, uma hermenêutica da suspeita feminista, porque trata-se de todo um legado do feminino à margem dessa tradição em que poucas são conhecidas. Essa hermenêutica, ela então vai beber da fonte de origem do relato mítico-antropológico da raiz do feminino, na figura de Eva, a primeira vivente presente no texto de Gênesis. Então, percebam que não é um estudo à parte na tradição, mas é um estudo como que um fio condutor reflexivo de uma teologia espiritual desde o corpo de mulher, que para nós é muito recente essa proposta. Trata-se de espiritualidade, teologia espiritual. Por quê? Porque é uma teologia que nos apresenta a sua origem desde o movimento daqueles que seguiam o caminho. O caminho, a gente sabe que é Jesus Cristo. Está lá, Paulo chama aqueles que persigo do caminho. Então, esse movimento do caminho, que já considerava a presença feminina, ele vai se dilatando, e após a morte e a ressurreição de Jesus, então, esse movimento, ele sai do movimento itinerante e vai para as casas, as primeiras comunidades. Dessas primeiras comunidades, principalmente no período de Paulo, de uma igreja nascente, muito nos primeiros passos, vem a oficialização dessa igreja, desse movimento, então começa a estruturação da igreja em si e das basílicas. É justamente nesse processo do movimento do caminho, da casa das comunidades, da basílica estruturada, que há um retorno ao deserto. E desse deserto, então, nasce uma inspiração à vida monástica, eremítica, cenobítica. Então, trata-se de mulheres, lideranças silenciadas, muitas matronas romanas, escravas,
livres, depois justamente por suas matronas, por suas dominas, tá? E que vão, aos poucos, assumindo essa titulação de amas. Logo eu vou explicar o que significa amas. Então, é um estudo a partir da teologia espiritual, sim, mas desde uma perspectiva feminina, da mulher, no contexto cristão, greco-romano, e aqui no caso não vou entrar no medieval cristão, porque nós vamos tratar já das místicas medievais. O meu estudo vai até o período medieval e se aproxima um pouco do período moderno. Hoje nós vamos falar sobre as amas, período antigo da igreja. Então, eu já comentei, é uma espiritualidade cristã originária de raiz, do primeiro movimento, itinerante do caminho. Falar das amas é falar de um soror legado, soror, sororidade, irmãs, um legado de irmãs, mulheres, desde a raiz da experiência do amor, da experiência de Deus na vida delas. Então, essa experiência de amor, de encontro com Jesus, de uma intimidade espiritual e comprometimento, gera nesse grupo de mulheres uma força vital. Intensifica, no caso, porque é uma força que já vem, como eu disse, na fluidez da história. O foco sempre terá como origem e inspiração esse processo de progresso espiritual vocacional em Yeshua. Vocês percebem que aqui é bastante fenomenológico tratar desse assunto, porque processo de progresso espiritual, ou seja, é uma escavação de sentido na vida. E vocacional, no caso, porque diz respeito às amas. É o segmento radical desse Yeshua, ou Ewa, Jesus, o Rabboni, o mestre. Porque para essas mulheres, esse grupo, esse legado, Jesus foi experienciado como um encontro com um mestre espiritual. Aqui não tenho dúvidas. Nós seguimos muitas vezes na nossa igreja ocidental, seguimos e proclamamos, não é? E não está errado isso, e celebramos, cultuamos Jesus sacerdotal. Nesse caso, essas mulheres, respeitando, acolhendo esse Jesus sacerdotal em processo de estruturação e teologia em si, enquanto doutrina, instituição, etc., essas mulheres elas vão se distanciar um pouco disso e vão se dedicar ao seguimento do Yeshua Rabboni, do Mestre Jesus, mestre espiritual. Então, como eu já dizia, o movimento aqui é uma gota homeopática. Eu espero que, quem sabe, a gente um dia tenha um semestre, como eu dei na PUC Minas, sobre essas mulheres. Então, é um legado, uma herança de uma força vital desde a raiz. Ali está, então, Eva, a mãe da humanidade, e todas as mulheres, principalmente depois da ressurreição, que avançaram no anúncio da Boa Nova. E aí nós chegamos em Paulo, muito rapidamente, porque Paulo vai ter junto dele colaboradoras muito importantes, que serão inspiração, e por que não dizer muitas, fazem parte de uma geração familiar, de famílias cristãs, que foram para o deserto. Só um minutinho, que eu quero continuar na chamada. Eu estou gravando no Meet, e o Meet, cada 2 minutos, vai perguntar se tem alguém comigo, então, me desculpem. Bom, aqui, se a gente perceber, Paulo, essa chave do Ocidente, em Paulo, ela está muito enraizada em chaves do Oriente.
depois nós vamos conseguir compreender um pouquinho melhor. Então, as mulheres que seguiam Paulo, a maioria eram mulheres desse métier greco-romano, da domina matronae, não, das matronas, das mães, das domina. Domina era aquela que cuidava, responsável pelo dominus, pelo domus, a casa. Eu tenho uma imagem interessante que a gente vai poder acompanhar. E eram lideranças femininas desse movimento de Paulo no anúncio, na propagação da boa notícia em Jesus Cristo. Eu não vou entrar aqui, porque a gente tem, dentro das colaboradoras, junto às colaboradoras de Paulo, nós vamos encontrar extratos de Paulo e Tecla, Santa Tecla. É um estudo vasto, interessantíssimo. Mas hoje é somente uma introdução às amas do deserto. Fato é, as amas do deserto é a partir desse período da igreja que começa a ser oficializada. Então, eu só volto um pouquinho o olhar para trás, porque não é uma história construída do nada, é um processo. Então, tem uma lista das mulheres das cartas paulinas, também não vou tratar disso. Na igreja primitiva, então, as amas, elas vão estar na terceira geração do discipulado de Jesus, entre a segunda e terceira geração. Por quê? A primeira geração, nós já vimos, eram as mulheres do caminho, um grupo itinerante, Madalena, Maria, e todas aquelas que são mencionadas nos evangelhos, principalmente em Lucas. Daí nós vamos ver que, avançando com a morte e a ressurreição de Jesus e o anúncio e propagação da Boa Nova, vem o martírio. Esse martírio, ele é chamado martírio branco e martírio vermelho. O martírio branco é quando as mulheres percebem, e isso é no período paulino, da importância do seguimento de Jesus Cristo radicalmente. E aí a gente vai conhecer as vestais romanas, jovens que vão começar a pensar em uma doação mais radical, uma consagração. Essa consagração serão as virgens, não é? Que também são colaboradoras de Paulo. Mas, desse martírio branco, vai acontecer um radicalismo nesse segmento, que vai se tornar o martírio vermelho, do sangue. Que aí vem, sim, a perseguição romana a essas famílias que realmente aderiram à mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, e que realmente estavam dando seus bens para essa igreja nascente e investindo nesse propósito do reino. Então, elas vão ter momentos de escolha vocacional, né? Principalmente nesse âmbito romano, onde a coisa começa a se oficializar e a se estruturar. Essas mulheres, jovens mulheres ou mulheres viúvas, elas vão, então, se entregar totalmente ao propósito. Mas também serão silenciadas, né? Na oficialização da igreja, a gente sabe que começa toda uma aplicabilidade dos textos bíblicos das comunidades paulinas, que a mulher ela tem que ficar a casa, etc. Eu não vou entrar nesse tema aqui. Então, aqui, como eu comentava, tem uma das casas, né, das matronas, das comunidades romanas. Certamente Paulo se hospedava nessas casas dessas mulheres, dessas primeiras comunidades, lideranças com certo poder aquisitivo. Aqui vem o domus, de domina que era a mulher, não é? A domina. Não é a que domina, mas é aquela que cuida, a responsável primeira por essa casa, a matrona. Tá? Então, certamente aqui nós vamos encontrar, nesse estilo nessa arquitetura, muitas colaboradoras de Paulo. E a gente poderia mencionar. Não é aqui o estudo paulino, eu quero chegar nas amas. É justamente nesse período em que começa uma espécie de protagonismo do feminino, que vai para além das casas, que é a igreja oficializada, desde Constantino, ela vai se preocupar com o papel da mulher, né?
Parece que a mulher está fugindo daquilo que lhe compete, se empolgando demais com essa mensagem. Então, algumas dessas lideranças são muito favoráveis à presença da mulher, mas nem todos. Então, começa um movimento nesse período, repito, de estruturação da igreja, em que essas mulheres, essa liderança vai ser cercida. E é justamente com o impacto de Constantino, não é? Quando Constantino, então, oficializa a igreja, uma igreja começa um processo de ascensão. Nesse processo de ascensão, muitos problemas começam a vir, né? Questões territoriais, a evangelização, a doutrina, como que nós vamos cuidar agora desse legado histórico do Jesus ressuscitado, etc. Então, os bispos vão ter muitos problemas, os bispos, liderança máxima das comunidades primitivas que seguem esse processo, vão ter muitas preocupações. E dentre tantas preocupações estarão as mulheres, que também são lideranças muito fortes, e que também vão investir nessa igreja, não só com as suas vidas, mas financeiramente. Então, a gente sabe quem foi Constantino, né? Só para lembrar, o grande Flávio Valérios Constantinos, imperador romano, que foi proclamado Augusto pelas suas tropas em 25 de julho de 306. Vejam que é século III. Estamos avançando do século II, III até o IV, que é onde as amas vão, então, vão se apresentar até nós. A relação do cristianismo com Constantino é muito interessante de ser estudada, de ser avaliada, investigada, para compreender, então, o surgimento desse movimento do deserto, que nós conhecemos como o movimento dos padres do deserto. Mas a gente vai ver que não eram só padres do deserto, eram também mulheres do deserto, amas. Não era apenas abás, aba, paizinho, mas também amas, mãezinhas, mães do deserto, mães espirituais. Então, como eu disse, eu não irei me deter nessa questão do Constantino aqui, mas por certo é que nesse período de ebulição, de oficialização da nossa igreja, percebeu-se muitos cristianismos, e havia necessidade, então, de reorganizar a casa. E é nessa reorganização, nessa organização, que vai acontecer muitos cismas, muitas perseguições também, muitas heresias, muitos movimentos, que é uma história lindíssima de propósitos do segmento de Cristo. Por isso que vale a pena nos determos com um pouco mais de dedicação a esse estudo. Por certo é que, nos 3 primeiros séculos onde vamos estar, ao tratarmos sobre as amas, nesses 3 primeiros séculos da história, a igreja vai se desenvolver na sua estrutura, na sua doutrina e em suas defesas contra forças adversas do império. O império agora, Estado e igreja, não é? Junto com a tradição oficializada, o cristianismo. Bom, nessa estruturação da doutrina, emerge, então, o período patrístico, dos pais da igreja. Lideranças, muitas vezes bispos, que se dedicam, teólogos que vão se dedicar em diálogo com a filosofia, principalmente a filosofia de Platão e Aristóteles, a fundamentar questões teológicas. Aqui também é um período lindíssimo. Acontece que, junto a esse período da patrística, nós vamos ter o período da matrística, porque teremos, e peço desculpa se a imagem está bem ruinzinha, não é? Teremos nesse período aqui, principalmente a partir de 300
318, 328, com os concílios, nós vamos ter muitas mulheres colaboradoras, especialmente financeiramente, dessa igreja em ascensão. Nós vamos também ver a intencionalidade de tradução da Bíblia, e, enfim, de uma teologia espiritual que começa a desapontar. Já sabemos que é patrística porque vem de pater, pai, né? Os pais da igreja, principalmente pais orientais, percebam? Oriente, Médio e Ásia. E vocês já devem, como estudantes de teologia, ter estudado um pouco sobre Orígenes, o primeiro teólogo cristão considerado pela patrística. Essa patrística, então, enfatiza fundamentos racionais, filosóficos e teológicos dessa, eu nem diria jovem religião cristã, desse bebê, desse recém-nascido, dessa recém-nascida tradição. Então, precisava realmente desse exército de homens realmente que se debruçavam sobre uma teologia séria, unida à filosofia, para estruturar essa expansão que poderia correr o risco de perder-se. Por isso que é justamente nesse movimento que nós vamos, no primeiro quarto do século XXI, tá, resgatar a história de mulheres no cristianismo. Porque elas tiveram um papel assegurado de protagonismo a nível teológico e institucional nesse rico cenário socio-religioso do mundo antigo. Ou seja, é inconcebível hoje em dia nós negarmos ou simplesmente não mencionarmos a presença fundamental de um bom grupo de mulheres, um significativo grupo de mulheres, de uma profundidade teológica tremenda, e que sim, ajudaram financeiramente, mas principalmente colaboraram nessa igreja em ascensão enquanto estruturação. Estruturação. Bom, eu não queria me deter aqui, eu vou tentar ser breve, mas a questão é que, ao mesmo tempo que essas mulheres colaboravam, contribuíam financeiramente e também nas reflexões, no apoio, na dinamização da evangelização, haviam bispos que, contrários a esse movimento feminino, começaram a tolir e a escrever não a favor do feminino na igreja. Aí aqui só temos um deles, que não é de todo ruim. Eu gosto muito de alguns escritos de Tertuliano, mas ele vai dizer, ele vai se voltar contra a mulher ativa na igreja, a mulher que prega, que ensina e batiza. E ele vai dizer que a mulher é aquela que permitiu o acesso ao diabo. Ela é ali a Inaua Diaboli, né? A Inaua Diaboli. Por quê? Porque ela é filha de Eva. Percebam no início da fala, quando eu digo que nós vamos nos remeter à nossa origem na narrativa de Gênesis em Eva. Não é possível mais estarmos fundamentados numa narrativa mitológica, para não considerar o protagonismo feminino na igreja. E é claro que aqui é todo um contexto histórico. Tá? Vamos avançar um pouquinho. Então, tratar das amas do deserto, das Mothers of Desert, não é? Das Donne del deserto, é uma classificação entre séculos 2 e 3, como eu falava, de uma literatura muito precária, muito precária. O predomínio, ele está ali, né, no final do século II, e ele avança numa literatura latino-cristã na África do Norte, Roma, até o final do século II,
Mas depois a gente percebe que século III e IV, elas vêm com toda a força, principalmente na história da construção dos monastérios. Quais são as fontes em que essa pesquisa ela se debruça com seriedade? Porque temos de ter referenciais, mesmo que sejam pouquíssimos. Né? Então, nós vamos perceber que, apesar de quase extinta essa documentação, encontramos fragmentos em textos desses bispos da patrística. Encontraremos também fragmentos da presença dessas mulheres, não só nos textos paulinos, mas também na história da teologia espiritual. Então, a possível causa da reduzida porcentagem de mulheres de elite, que eram um grupo social com capacidade econômica, elas contribuíram para a formação cultural elevada de particular inclinação literária. O que significa isso? Algumas mulheres de elite, matronas romanas, por exemplo, elas contribuíram economicamente, eu já falei sobre, para essa formação cultural também dentro da igreja. E essas mulheres, então, são mencionadas em algumas fontes, como gratidão desse empenho. Mas muitas dessas mulheres não são mencionadas em vista de uma intenção de suprimir as suas produções literárias também. Por exemplo, né, nós vamos ter aqui, eu posso trazer um exemplo, São Jerônimo, o tradutor da Sagrada Escritura. Não foi só São Jerônimo. Ele tinha ao lado dele pelo menos 3 mulheres, e uma delas, que vale a pena estudar, Marcela. Marcela, filha da aristocracia romana, ela vai contribuir não só economicamente, mas também nos estudos. É Marcela quem vai instigar São Jerônimo à tradução da Sagrada Escritura. E isso temos textos. Então, esse anonimato que é dado a elas, por que só São Jerônimo? Quando numa catequese nós já ouvimos falar em Marcela, que contribuiu também com essa iniciativa de Jerônimo? Não, é desconhecida. É um anonimato de autorias femininas que lhes foi, então, imposto. Daí que essas fontes meio nebulosas da presença do nome dessas mulheres, da menção dessas mulheres, é possível de encontrar, já estamos encontrando e resgatando. Claro que nós vamos ter vários nomes, e apenas os nomes e não mais detalhes, em fontes literárias fúnebres, né? Ou papirológicas, sobre o ascetismo feminino no Egito. Aí vamos ter também vários nomes, mas não muitos detalhes. Então, aqui são apenas algumas das fontes em que é possível nós encontrarmos o tema das amas do deserto. Bom, por certo que as amas do deserto emergem num período em que há um grupo bastante relevante na igreja insatisfeito com os caminhos que está tendo a igreja oficializada. Mas mesmo que estejam insatisfeitos, eles não querem reagir contra a igreja. Eles vão fazer um outro movimento de recuar-se e rezar sobre isso. Então, eles vão buscar a reflexão séria do que está acontecendo a partir de uma interpretação dos ensinamentos de Jesus de um modo mais radical, de uma entrega mais radical. E aí vai acontecer uma demanda dessas pessoas para os desertos da Síria e do Egito. Quando eu digo essas pessoas, são lideranças cristãs dessa igreja oficializada. Geralmente, são pessoas, eu já disse, repito, porque é muito importante, geralmente são filhos e filhas, netos
de famílias que passaram pela história do martírio, pela experiência terrível do martírio vermelho. E aí eles vão, então, se predispor a uma vocação de consagração e de vida anacorética, eremítica. Quem são, finalmente, as mães e pais do deserto? Então, eles foram, a grosso modo, porque aqui é preciso, fenomenologicamente, abrir e descascando essa história e saboreando o sumo do que estamos tratando aqui. Foram primeiros eremitas monásticos cristãos que viveram no Egito, Síria, Palestina, Capadócia, Roma e Gália. Viram do século II até o IV, fim do terceiro século. Mas não foram apenas eremitas monásticos cristãos. Essas pessoas, elas foram a revitalização espiritual de uma igreja em ascensão. Isso é muito importante. Estou fazendo um artigo, escrevendo um artigo sobre a revitalização de uma tradição, de uma igreja em ascensão que solicitava um retorno à essência. Eu falo pra caramba, né? Porque é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, aqui são alguns mapas, quando a gente tem aulas, a gente se dedica a fazer essa viagem, essa peregrinação com essas amas do deserto, com alguns abas também, claro, mas principalmente com as amas, que são mais desconhecidas. Ali, a gente pode baixar, na internet tem os mapas desse espaço territorial do Egito, Síria, Palestina, Capadócia, a Roma e a Gália. Então, os abas e as amas, elas se dedicaram muito no como do que no que de uma espiritualidade prática baseada em virtude, na virtude e na oração. Se a teologia se preocupa no que, por que dessa vida em nome do Evangelho, em nome da Boa Nova Jesus Cristo, os abas e as mães do deserto, em uma praxis espiritual, buscavam responder como eu vou viver isso. Como? Você fala, começamos a ter muitos discursos, homilias, tratados, mas como? Como vamos viver isso? Por isso a necessidade de um retorno a um espaço privilegiado de interioridade, o deserto. O que elas buscavam? Repartiram primeiramente suas riquezas com os pobres e também com a igreja, tá? A igreja sempre tirou a sua parte, porque estava em ascensão e, enfim. Irmanar-se, olha a sororidade aqui, uma igreja de irmãos e de irmãs, por que não? Eu diria, até usaria dizer sinodalidade, já havia uma intenção, uma praxis desse movimento, porque dizia respeito à espiritualidade dos bispos também. E o mais importante, para quem é apaixonado por teologia espiritual, alcançar uma experiência da apatheia, não é de apatia. A apatheia aqui demanda pelo menos umas 3 aulas para a gente poder nos aproximarmos do que é essa experiência da apatheia, experiência de Deus, do silêncio, do mantra, da liturgia, de uma liturgia bastante rústica, mas de uma profundidade e força tremenda. Por isso, o silêncio rigoroso, para poder anunciar a palavra depois, para poder, então, contribuir quando vinham até essas pessoas pedindo uma palavra. Eu tenho um livro italiano maravilhoso que ele começa assim, da Lisa Kremansky,
E tá lá costumavam dizer, ama dimmi una parola, que dizia, ama, me diz uma palavra, me diz alguma coisa, me orienta. Aqui, nós poderíamos dizer que as amas do deserto e os abas, mais uma vez, eu não vou me dedicar muito aos abas, porque trata-se das amas a minha pesquisa. Mas esses homens e mulheres foram os primeiros orientadores espirituais da nossa igreja. Primeiros orientadores espirituais. Ama dimmi una parola. Me diz uma palavra. Muitos bispos saíam da cidade de Roma e vinham para esse deserto para ouvir dessas mulheres uma inspiração, porque eram tempos terríveis mesmo, muitos conflitos, uma celeuma de questões. E ninguém fala algo importante se não silenciar antes. E elas viviam o silêncio. Então, aqui alguns tipos, aqui nessa imagem, como é que eram esses espaços no deserto que foram se construindo, também foram se organizando. Monacós, né, essa vida anacorética da anacoreses, poucos eram itinerantes, pouquíssimos, né, viviam mais nesse período, nesse estilo de vida cenobítico, em pequenas celas no deserto, em pequenos espaços. Criavam comunidades, sim, mas muito pequenas essas comunidades. E viviam a anacorese, essa ascese, essa busca pelo silêncio, pelo jejum, porque buscavam radicalmente um encontro com o Cristo ressuscitado no deserto. Então, é um movimento que estava muito próximo à Sagrada Escritura, porque buscavam viver aquilo que Jesus deixa como ensinamento, buscavam também uma interpretação, uma hermenêutica moral, espiritual e mística, e, obviamente, a redenção e transformação. Queriam ser fiéis àquele que os chamou. Acreditavam que estavam vivendo, claro, aqui é todo um contexto dos últimos tempos, não é? Os últimos dias, o que eu devo fazer para ser salvo? Eram bastante radicais enquanto a uma mensagem apocalíptica. E aí, para dizer essa palavra, nós temos um livro chamado Os Apotegmatas. É muito interessante, são frases apenas, mensagens. Quando não o silêncio, uma palavra breve. Tem uma cena de um bispo que vai visitar um dos abas do deserto, e os seus discípulos estão observando, e o aba não diz nada, senta ao lado do bispo em silêncio. E aí, quando o bispo se retira, já um pouco indignado, porque foi buscar uma iluminação, uma orientação, os discípulos perguntam para ele, mas aba, por que você não disse nada? O bispo foi embora sem uma palavra, e ele disse o seguinte: se ele não conseguiu elevar-se com o meu silêncio, não vai ser com as minhas poucas palavras. Se não conseguiu atingir uma iluminação com o meu silêncio, ao lado dele, buscando uma resposta, não vai ser com o meu discurso, ou uma frase, uma apotegma. Nos faz pensar na teologia hoje, na igreja hoje, nesses movimentos, música e mundo, idade mídia. Eu tenho um colega que fala na idade mídia, mas está faltando esses profetas do deserto, nesse período midiático também, idade mídia, mas sem espirituais. Então, os textos inspiracionais são muitos desse movimento, mas os principais são esses, né? Eu vou te levar ao deserto, te conduzir até ele e vou te seduzir. O deserto é o lugar. Vá para o deserto. Silêncio. Me busque no deserto. E por que o deserto? Porque foi no deserto que Deus se revela aquele que é para Moisés. Mesmo que seja na sarça ardente, convida Moisés sempre a retornar a si mesmo na oração.
João Batista era a voz que gritava no deserto. Jesus vai para o deserto em busca de qual é a sua missão, afinal, depois do batismo. E aí, claro que todo esse movimento das amas do deserto, dos abas, vão para o deserto. O deserto é o solo fértil e criativo do chamado de Deus, do propósito das nossas vidas. Precisamos fazer momentos de deserto. Por isso que a gente faz retiros na vida consagrada uma vez por mês, semanalmente. Somos sempre desafiados a todos os dias do cultivo pessoal. O cultivo pessoal é um mini deserto. Então, eu prometo que eu não vou avançar muito mais, que nós não estamos tendo uma aula sobre as amas, mas é uma introdução. Essa matrística e matrologia caminham juntas, em todas elas nós vamos ter as amas, essas mães. Algumas imagens que eu consegui capturar por aí. Então, só mais uma vez, quem eram elas? De uma forma modesta, repito. Em relação às dúvidas que tinham sobre a expressão da fé, a tradição, e das armadilhas do Império Romano, não é? De questões muito interessantes, elas assumem não só o martírio vermelho dos seus ancestrais, da sua família, das gerações, que sacrificaram a vida na fé do ressuscitado, mas elas vão, então, para uma prática do martírio branco. Muitas dessas, antes de permanecerem em algum espaço monástico do deserto, elas também foram peregrinas. Mulheres peregrinaram pela Terra Santa. Na verdade, essas mães do deserto, todas elas foram pessoas com uma inquietude interior muito grande e um desejo de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Não tenha dúvida. Elas queriam amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração e com toda a alma e com toda a força e com toda a mente para poder, então, amar o próximo. Eu não posso falar daquilo que não experimento, Santo Agostinho. Aqui, porque eu tive preguiça de fazer um slide bonito, perdão. Então, ama, madre, mãe, aba, pai, apotegma, são ditos, frases, sentenças espirituais. A partir do teu problema, uma palavra sobre isso. A vida eremítica, desértica do Hermos, não é? A xeniteia é viver estrangeiros nessa terra, porque o que nos espera é a Terra Santa, é o paraíso, é estar com o ressuscitado. Essa experiência de estrangeiros na Terra também é um elemento interessante do estudo. Viver anacoretas, em retiro, retirados no deserto. Essa cardiognosis, um conhecimento desde o coração, a oração do coração, a exéquia, né? A exéquia é a calma, a experiência do silêncio, que vem com a apatheia, que é esse desprendimento do não abalar-se, mas da serenidade espiritual. E aí vem a Parthenos virgem, a celibatária. E aqui são algumas terminologias do estudo da Amas do Deserto, por isso que falar sobre Amas do Deserto não é só dar uma introdução, nós somos chamados a nos adentrarmos, inclusive, no destrinchar das terminologias. Às vezes nós mencionamos coisas na teologia que é lá do período das Amas do Deserto. Então, uma luta contra a quédia ou a cádia, que é o tédio, fontes, aqui algumas principais fontes que eu já mencionei, mas a história lausíaca traz muitas dessas mulheres, e dos homens também. A história do monastério no Egito, sobre a oração. Esse livro, Apotegmata Patrum, ele tem os apotegmas dos pais do deserto, e algumas poucas das mães. E histórias de monges da Síria. Quem tem essas referenciais, essas fontes, essa bibliografia,
essa bibliografia mais vasta, e não é vasta, acreditem, ela está nas mãos da Igreja do Oriente. A Igreja do Oriente, ela realmente valoriza, estuda, divulga e reza com as amas do deserto. Os padres ortodoxos, o Yves Leloup, por exemplo, tanto é que a irmã que eu mencionei, Ângela Tutas, que nos dava patrística e iconografia, na PUC, uma vez, num intensivo, ela era pertencente à igreja, então, ortodoxa, uma irmã da igreja ortodoxa. Ela faleceu de Covid, infelizmente. Então, eu prometo que eu não vou me demorar mais, essas amas foram mulheres espirituais de tremenda profundidade teológica, a partir da Sagrada Escritura e da busca espiritual do encontro com o ressuscitado, que transmitiam a doutrina também. Mas a doutrina, enquanto igreja oficializada que estruturava e fundamentava com filosofia, a doutrina que esses homens e mulheres passavam era uma doutrina desde a experiência, do como viver essa experiência, do como compreender as questões. E elas encontraram no deserto, que é um salto qualitativo da pesquisa, encontraram no deserto liberdade e possibilidade do seu protagonismo espiritual. Lembram que Tertuliano lá, por exemplo, não só Tertuliano, muitos bispos, mulher não pode mais ensinar, mulher não pode batizar, etc. No deserto, elas podiam. A partir da experiência do deserto, elas ensinavam. Ensinavam a partir de uma experiência muito radical. Ou seja, com autenticidade. Por isso não foram perseguidas, depois, como no período medieval, nós vamos ver, muitas foram perseguidas e mortas pela Inquisição, enfim. Então, aqui nós temos um cenóbio, um espaço cenobítico, grutas do deserto, esses espaços, que vão substituindo aquelas casas que nós comentávamos, da igreja doméstica. Começa uma vida comum bem diferenciada das casas, mais partilhada, não tem mais a dômina. Tem também a minha escrava me segue para essa, não para me servir, nós duas juntas, nessa vida sororal e espiritual, de serviço à igreja. Aqui algumas imagens, aqui é possível que sejam mulheres traduzindo a Sagrada Escritura junto com São Jerônimo e seus discípulos. Elas colaboravam muito. Quem escreve sobre elas, não é? E que é impossível dizer assim, não ouvi, já ouvimos falar sim, muito pouco, mas ouvimos, mas não lembramos de onde. São João Crisóstomo, Gregório de Nissa fala na vida de Macrina, porque Macrina era irmã dele. Gregório de Nazianzenzo, Atanásio de Alexandria, que fala da vida de Antônio, e na vida de Antônio, então, irão aparecer algumas dessas amas. Teodoreto de Ciro e Jerônimo, com Marcela e Paula. Paula também era muito dedicada à tradução da Sagrada Escritura. Então, são amas madres cristãs. Essas mulheres podem ser reconhecidas no deserto do Egito como amas menores, amas anacoretas, amas diaconisas, amas pecadoras arrependidas, amas que se disfarçaram de monge para poder viver no deserto, em um monastério, amas profetisas e milagreiras e matronas romanas. As matronas romanas aqui, elas estão dentro dessas amas, tá? É que se origina nesse... É muito interessante a gente se debruçar na história. São mulheres que tinham todo um poder aquisitivo e tinham um título, uma vida, um espaço privilegiado na sociedade romana e que, no entanto, aderem ao propósito do reino e se lançam. E sendo silenciadas, elas vão, então, se tornar peregrinas, vão investir o dinheiro nas peregrinações, a Terra Santa, esses espaços sagrados,
Tem um livro que eu sugiro que leiam, como introdução, aqui. Peregrinação de Egéria. Egéria é uma peregrina que faz uma viagem a lugares santos e ela, então, escreve cartas sobre essa peregrinação. E algumas dessas cartas são remetidas para algumas amas do deserto, que são suas amigas. Lindíssimo, lindíssimo. Então, está em latim uma parte, e a outra é traduzida no português, mas ela menciona as senhoras minhas amigas, é lindíssima a linguagem, vale a pena. Peregrinação de Egéria. Portanto, agora eu vou citar alguns nomes, e com isso vou encerrando esse nosso primeiro encontro introdutório, não é? Na Palestina, nós vamos encontrar a ama Melânia Maior, Marcela, Fabiola, Paula, Eustóquia e Melânia a Jovem. Todas essas aqui, pertencentes a essa região, fincaram, então, a sua consagração no deserto da região da Palestina e ali criaram comunidades. No Egito, eu estou trazendo algumas, nós temos mais. No Egito, amas e irmãs de monges, não é? Inspiradas em seus irmãos, elas então se tornaram amas. Maria, a irmã de Antônio, que não tem o nome, muitas dessas mulheres estão anônimas, muitas dessas mulheres têm o nome de homem, porque não poderiam, silenciadas, e também poderiam correr o risco da perseguição pela igreja. Então, a mulher que acolhe Atanásio se torna uma ama anônima. Teodora, que se disfarça de homem, Teodora é uma ama que se disfarça. Aqui, nossa, Teodora, por exemplo, do Egito, com certeza inspirou Grande Sertão Veredas, em que o personagem principal, de Adurim, era uma mulher. E só descobrem que ela era uma mulher quando ela é morre. Então, a história, ela é inspiracional, só que nós, às vezes, desconhecemos. Sara, Sinclética, Talida, Anastácia e Maria Egípcia. Maria Egípcia é bem conhecida como uma ama do arrependimento, inclusive é confundida com Maria Madalena, quando Madalena ainda carregava o rótulo de prostituta. Na verdade, quem era prostituta era Maria Egípcia, ou egipcíaca, como alguns chamam, algumas traduções. Na Síria, nós temos anacoretas mais radicais. Marana é síria, Domina, Eufrásia, né? Teodoreto de Ciro fala muito sobre elas. Na Ásia Menor, a irmã dos bispos da Capadócia, Macrina, na área da Turquia, e Olímpia, diaconisa bizantina. Lindíssima também a história. No Ocidente, teremos Marcela de Roma, colaboradora de São Jerônimo, uma grande colaboradora. Viajavam juntos, inclusive. E ela bancava as viagens de Jerônimo. Leia, Acela, Blesília, Fabiola, que fazia parte desse círculo de Marcela, Escolástica e Cesareia Jovem. Aqui um timeline, né, das irmãs, das esquecidas irmãs do deserto, das mães do deserto. É um livro em inglês que, só para a gente ter ideia de que nós temos algumas datas específicas onde elas aparecem, nós temos alguns bispos que as mencionam, a patrística as menciona, a matrística, certamente, e a matrologia, porque há uma diferença entre matrologia e matrística que hoje não vai ser possível trazer sobre. Então, essas amas do deserto, e nós vamos encontrar na arte, em toda uma arquitetura que vai sendo desvelada, a presença dessas mulheres. Aqui algumas imagens, aqui é Macrina, né, com os bispos da Capadócia, Sinclética e Madalena.
há uma corrente, que não é só em Madalena, mas desde Eva, mesmo que seja uma figura mitológica. Então, gente querida, peço desculpas por falar tão rápido, como eu digo, não me inquieta isso, mas é o que temos no momento para partilhar nesse tempo que a irmã solicitou, mas é um estudo apaixonante. Eu não acredito numa faculdade de teologia que não tenha uma disciplina sobre as amas do deserto. Nós pouco mencionamos os abas do deserto. Isso é teologia espiritual, desde a raiz, mas tem de se pesquisar, tem de trazer. Eu parabenizo a PUC Minas pela iniciativa, foram 6 meses, um semestre, trabalhando essas mulheres. E agora eu venho tentando me debruçar a escrever alguma coisa, porque nós temos muito em italiano, inglês, espanhol, alguma coisa, mas quase nada em português. Em português nós temos um livrinho fininho, bastante simplório, mas é bom. Então, eu gostaria de terminar com uma poesia, já que eu trato do legado, né? Trouxe aqui uma introdução do legado das Amas do Deserto, e a Rupi Kaur é uma poetisa, e ela tem no seu livro essa poesia que, para mim, ela diz muito, sobre o propósito dessa pesquisa. Eu me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes, e eu penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além e desde dentro, espiritualidade. Então, agradeço muito e me chamem quando a gente tiver um tempo, outros tempos para podermos partilhar mais e aprofundarmos, escavarmos esses estudos sobre as mães do deserto, porque vale a pena. Precisamos, é um assunto de relevância aos nossos dias. Espiritualidade, mística, autenticidade naquilo que dizemos, proclamamos, na nossa evangelização. Um grande abraço e estou à disposição para perguntas, para conversar. Rezemos uns pelos outros. Paz e bem.